Você participou, Pedro, do primeiro estudo do Mais RN, que foi apresentado em 2014, que já fazia esse levantamento fiscal do Estado. Naquela época era diferente? O que é que acontece? Aquela época, o Estado era muito mais competitivo. Em 2014... Mas você falou aqui em competitividade, ressaltando as questões, o potencial natural. Isso. Agora você está falando Fiscais. de competitividade do ponto de vista de recursos para Exatamente, investir. de governo. Existe um ranking de competitividade chamado CLP, que é o Centro de Liderança Público. Esse ranking ele é realizado já desde 2010 e acompanha todos os estados do Brasil. Quando o Mais RN foi lançado em 2014, o dado de competitividade do nosso estado, do Rio Grande do Norte, nós éramos muito bem posicionados. O Rio Grande do Norte era um dos estados mais competitivos do Nordeste, acreditem. Você tinha lá uma competitividade de 12º do Brasil. Então nós éramos muito competitivos. Mas a folha de pessoal já era muito alta naquela época. Era. Só que o que é que acontece? Alguns estados foram fazendo movimentos de investimento que o Rio Grande do Norte não veio. Por exemplo, eu tenho aqui o dado da participação da administração pública no PIB. A média do Brasil é que a administração pública representa 17%. No Nordeste isso é maior, alcança 26%. O Rio Grande do Norte alcança 28%. E essa é uma 30% quase da riqueza que circula no nosso estado é a administração pública. Relacionada ao pagamento do servidor público, para ser mais direta? Também, não só, mas também. É orçamento fornecedor público, também, contratos, público. Exatamente. O que hoje é resto apagadas, empresas terceirizadas e por aí vai. Então, o que é que acontece? É um estado que, com o tempo, foi se tornando cada vez mais dependente da administração pública. Enquanto outros estados diminuíram essa participação. O que é que acontece com isso? Que a receita precisa ser cada vez maior para bancar esse tamanho desse estado. E o que é que o Mais RN fez? Nós pegamos o custo de todos os estados do Nordeste, especialmente com folha, e dividimos pela população. E aí é onde a gente descobre que o Rio Grande do Norte é hoje o estado mais caro per capita do Nordeste. É como se eu dissesse assim, hoje um potiguar, um cidadão potiguar, ele compromete mais a receita dele para bancar o estado do que qualquer outro cidadão do Nordeste de outro estado. E isso eu quero salientar que não é um problema por si, isso não é um problema por si. A questão é o seguinte, se nós temos um estado mais caro per capita, qual é o retorno? Não tem um problema, você não tem problema de pagar caro. O problema é pagar caro sem retorno. Que aí é onde entra a competitividade do estado. Que esse ranking, o CLP, que é o Centro de Liderança Público, colocou o Rio Grande do Norte como o estado menos competitivo do Nordeste. Não era, e se tornou. E aí envolve investimento, comprometimento de receita, qualidade da educação, que nós somos hoje o pior do Brasil. Então, você vai percebendo, Julísca, e todo mundo que está ouvindo, que o problema é uma teia. Na verdade, é um conjunto de fatores historicamente colocados. Não é um determinismo. O Rio Grande do Norte não precisa ser esse estado, porque temos potenciais. Eu comecei falando aqui, somos o maior de energia, temos água, temos sol, temos petróleo, riquezas minerais, somos geograficamente estratégicos. Então, assim, o Rio Grande do Norte tem ativos capazes de catapultar nossa economia. Agora, para isso vai precisar de investimento. E hoje, a condição governamental, pelo menos, mostra que a gente não consegue, porque a gente teria que resolver primeiro uma questão fiscal.